Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conexões por Sinop, um oferecimento da União das Entidades de Sinop e da Associação Comercial, com o apoio técnico da FASTEC, nossa Faculdade de Tecnologia, a gente falando diretamente aqui da Norte Show. Hoje eu estou aqui, eu vou primeiro apresentar quem são as pessoas, que é o Claudiano Christ. Claudiano, ele é diretor proprietário da Escola Palco, mas ele ocupa uma importante função. Ele é coordenador do Núcleo de Turismo da Associação Comercial e membro da Comissão de Turismo da Unesim. Está nas duas entidades. E a gente está aqui também com a Francione Gonçalves, que é turismóloga, guia de turismo lá de São Paulo, da Mais Paisagens Turismo, e ela foi contratada pela Associação Comercial, ou melhor, pela Associação dos Hotéis, para operacionalizar os roteiros turísticos da nossa cidade. Sejam bem-vindos! Obrigado, Dani. Muito obrigada, Dani. E hoje, como a gente está aqui recebendo e falando de turismo, eu resolvi trazer um café de Minas Gerais. Esse café aqui, quem está oferecendo aqui no nosso stand, na Norte Show, é o Ordilei Soares. E ele está trazendo o Coffee Walker, que é esse café que está aqui. Gente, pensa um café maravilhoso. Vocês experimentaram? Sim, e é uma delícia, Dani. É muito bom. Aquele café, assim, que ele... Ontem eu estava vendo um vídeo sobre café, o pessoal falando, o café não pode ser clarinho assim, isso parece chafé, isso daí... Gente... Tem quem gosta, tem quem não gosta, mas esse café, você sente o sabor dele, as notas dele é diferente. Então não é aquele café que você olha e fala assim, nossa, ele é bem escuro, mas isso tem um motivo, ele é de alta qualidade. E esse café, olha só, ele foi plantado em 1940, está na 5ª geração de cultivo e agora você encontra ele aqui em Sinop. Então você acessa o Instagram da Coffee Walker, que é o Instagram oficial deles, que você vai ter contato aí com o Ordilei e ele vai poder te falar tudo sobre esse café. Se você não conseguiu experimentar ele no stand da Norte Show, aqui da Unesim e da Access, entre em contato com o Ordilei. Mas a gente veio falar não só de café. A gente até toma café, bastante. Vai para os roteiros turísticos do café, que eu já fiz roteiro turístico do café. Mas a gente fala de outro roteiro turístico, não é mesmo? Isso mesmo, né, Dani? Onde você chega, você já pergunta, né? Tem um cafezinho? Tem um cafezinho. É o famoso... Então, o café, ele traz muito essa conexão, né, Fran, do turismo com a cultura também, que já é parte do brasileiro. Onde chega, tem um cafezinho, aceita um cafezinho. Eu acho que é a porta ali de boas-vindas, né? Sim. É o acolhimento brasileiro, não tem jeito, né? Todo canto que você chega, vamos tomar um café. Agora vem cá, vocês estão aqui no parque passeando tem dias, desde antes da Norte Show abrir até o fim, vocês vão estar circulando. Claudiano já veio, já dançou, já fez contatos do turismo, a Fran também está andando bastante por aqui. Claudiano, qual a importância da Norte Show dentro do turismo de Sinop? A Norte Show, ele tem um grande papel socioeconômico também, cultural, né, e turístico, porque traz o público de fora, fomenta aqui internamente, mostra toda a cultura de Sinop, região, né? Então mostra todo o nosso poder ali como sociedade, através da cultura, traz o turismo que todo mundo trouxe a sua família para conhecer as empresas. Teve empresa que eu estava andando aqui que eu não conhecia, e são de Sinop. Empresas que estão aqui hoje... Sinop está tão grande que a gente já não conhece, né? Não dá mais para falar assim, eu conheço tudo de Sinop. Não, é impossível. Teve empresa que eu fiz parceria aqui dentro, que eles estão aqui simplesmente para analisar o mercado, para abrir a empresa física. Então, assim, a Norte Show, ela tem um papel gigantesco em fomentar ainda mais o turismo, fomentar a questão socioeconômica, e nós viemos, como você falou, com a dança, para também abrir essas portas, mostrar através do turismo cultural toda a nossa potência
dentro de uma feira que tem um enorme papel aqui na nossa sociedade. E desmistificar aquela coisa, né, de que quem é do agro não gosta de cultura. Da onde tem isso? Agro é cultura. Agro é cultura. Agro é cultura. Tudo aqui nós estamos vivendo é cultura, é turismo. Então eu falo, se une tudo isso, a gente tem uma potência gigantesca. Dá bom, né? Nossa, dá bom, muito. Dá bom. Fran, você tá andando bastante por aqui. É a primeira vez sua na Norte Show? Minha primeira vez na Norte Show, estou encantadíssima Tá com esse debutando lugar. aqui. Que maravilha, né? A Fran é de qual cidade de São Paulo? De São Paulo eu venho de Monte Alegre do Sul, que é uma pequena cidade do interior do estado, que fica na região do Circuito das Águas Paulista. Ah, esse circuito é maravilhoso. A Fran veio para cá para participar de um seminário de turismo, né, Fran? Isso mesmo. Você veio, quando que foi? Qual foi o ano que você chegou para... A minha história com Sinop começa lá em 2022, né, quando o Sebrae aqui de Sinop e de Cuiabá entra em contato com o Sebrae São Paulo e pede a indicação de um guia de turismo para que atendesse uma missão no Circuito das Águas Paulista. E eu fiquei honrada em receber esse convite, poder acompanhar esses empresários lá que já buscavam, né, essa questão de trazer o turismo. Não foi um do queijo? Foi nesse mesmo circuito, não? Não foi. Essa missão foi para atender realmente uma demanda que aqueles empresários foram buscar mesmo para entender como funciona o turismo naquela região. Sim. Então nós passamos por diversos locais, né? Foi onde eu conheci um pouco mais também da cidade através da conversa. A Unesim e a Associação Comercial participaram dessa missão. Participaram. Foram lá, conheceram o circuito e dali começou a sair algumas ideias. Com certeza. E foi muito legal essa interface, porque 1 mês e meio mais ou menos depois dessa missão, depois de muita conversa, reuniões e tudo mais, eles me mandaram um checklist falando tudo que já vinha sendo feito e realizado aqui na cidade, inclusive falando da churrasqueira da comunidade Brígida. Como não falar, né? Porque até então eu nunca tinha ouvido falar dessa churrasqueira. Que está no Guinness Book como a maior churrasqueira do mundo. Isso mesmo. E naquele momento, o seu Enio falando para mim, nós somos da comunidade Brígida, a gente tem uma churrasqueira redonda e tem uma câmara fria no meio. Eu falei, como assim? Eu falei, há anos trabalho com turismo, nunca ouvi falar nessa história. Quem que tá sabendo disso, seu Enio? O seu Enio falou, olha, as pessoas que vão até lá. E aí eu sugeri a ele que fizesse uma reinauguração dessa churrasqueira, que convidasse governador, prefeito, secretário, jornalista, e realmente aconteceu isso aí da churrasqueira, indo por Guinness Book. Eu fiquei, logicamente, muito feliz com essa informação deles, né? E depois disso, fomos conversando junto com as associações, com o empresariado, foi onde foi criado junto com o Sebrae, com a Prefeitura, o primeiro seminário de turismo, e esse ano estamos aí na 3ª edição. No primeiro ano eu vim contar na minha palestra um pouco do que acontecia dentro do turismo na região do Circuito das Águas Paulista, e aí em 2025 eu venho para contar as coisas maravilhosas que vocês têm aqui em Sinop, né? E agora em 2026 estou aqui contratada pela Associação dos Hotéis, para ajudar com que os roteiros já realizados pelo Sebrae e pela Prefeitura sejam operacionalizados, né? Então, estamos numa fase inicial, ainda tem muito trabalho a ser feito, e como mesmo você falou, Dani, tenho andado bastante aqui dentro da Norte Show, fazendo contato, conhecendo pessoas, fazendo levantamento da culinária rural, da culinária típica, do artesanato da região. Então, assim, tá muito bacana esse trabalho. Agora, é importante a gente destacar, Sinop é uma cidade nova, jovem, né? 51 aninhos, né? Novinha. E uma cidade que ela nasceu para foco de trabalho. Trabalho nas mais diversas áreas. A gente fala aí de trabalho no comércio, na indústria, no campo, mais trabalho. Quando eu cheguei aqui, e não faz muito tempo, foi 2003, então a cidade já tinha o seu caminhar, não tinha praça. Não tinha praça para a gente levar as crianças para brincar, parquinho. Era raro você ter um instrumento de lazer na cidade.
Porque as pessoas estavam tão focadas em trabalho. ganhar a vida que elas não observavam como era importante você fazer uma pausa. Porque as pausas são fundamentais. E nisso entra o lazer, a cultura, o turismo. Então é uma cidade que o turismo de negócios, o turismo educacional, bomba. Vamos fazer negócio, vamos para a educação, vamos para a saúde. Eu vou lá para ir no médico e vou... Só que aí o turismo de lazer, os roteiros turísticos onde você pega essa pessoa que veio para cá e fala assim, não, meu filho, não precisa ir embora na sexta-feira, fica sábado e domingo, que tem coisa para fazer. Nossa. É isso que a gente está buscando desenvolver através do turismo, É né? uma coisa que estava Reter faltando, o né, público Claudiano? aqui. Final de semana, as pessoas... Isso é uma dor que a gente escuta muito, né, Dani? Tanto dentro do turismo, dentro da cultura, enfim. As pessoas vêm para Sinop, elas ficam ali de segunda a sexta, chega sábado e domingo elas vão embora porque elas relatam que não tem o que fazer. E aí a gente entra com essa parte do turismo cultural, a questão de ir nos pontos turísticos, mostrar toda a potência de Sinop e região, e aí as pessoas, para elas terem o desejo de ficar. A gente recebeu, alguns meses atrás, uma francesa, recebemos uma família inteira de japoneses. Por quê? Eles queriam viver a cultura em Sinop, eles queriam fazer aulas, eles queriam conhecer, eles queriam explorar. Então eles ficavam perguntando aonde ir, cachoeira, o que fazer, e a gente vai orientando isso, a gente recebe muito esse público. E como você mesmo falou, Sinop ainda é muito jovem, nós estamos criando essa cultura. Eu falo que tudo que a gente cria hoje é um legado para os nossos filhos, para os nossos netos. A gente vai viver um pedacinho. Sim. Eles vão consumir isso mais. Então a gente está criando a estrada para eles trilharem, pavimentando né? tudo nessa parte do turismo, do lazer. E aí hoje na Norte Show é sobre isso, é criar conexão, é fazer o turismo cultural aqui dentro, é mostrar que Sinop tem muito a oferecer. Mas como você mesmo falando, no início não tinha praça. Não tinha praça. Não tinha praça. Hoje a gente... O tal do parquinho... Eu lembro isso? que quando o prefeito, quando teve a primeira eleição, pleito municipal, que quando eu cheguei era um prefeito e logo depois mudou o prefeito. Eu lembro que uma das coisas que eu falei para os secretários que assumiram foi, gente, pelo amor de Deus, faz praça, eu tenho um filho pequeno, eu preciso levar eles para passear, eles têm que ter um parquinho para brincar. E não tinha. Eram coisas que não tinha em Sinop. Hoje, as pessoas têm onde ir. Tem o que fazer em Sinop. E tem roteiros que dá para fazer. E Dani, agora falando, né? Porque a minha primeira formação é em museologia, trabalhei com a museologia dentro da arqueologia, ou seja, eu sou uma conservadora e zeladora do patrimônio histórico. Então, essa é uma coisa que eu levo e falei muito dentro do Circuito das Águas Paulista, em outros locais dentro do estado de São Paulo, sobre coisas que vocês têm aqui que até o momento eu não conheci em nenhum outro lugar. A arte sacra de vocês aqui. Ou seja, é uma cidade nova, onde existe esse roteiro de religiosidade, que é magnífico. Então, com as pinturas da igreja feita pela Mari Bueno, aonde da região que eu venho são igrejas centenárias. Já imaginou você bater num papo com um artista dessa igreja centenária? Sim. Impossível nos dias de hoje, não é verdade? Mas aqui em Sinop a gente tem essa possibilidade de visitar as igrejas e depois ir até o ateliê da Mari Bueno para poder bater um papo com o artista que pintou toda a arte sacra dentro das igrejas. Então isso é algo assim fantástico. E gente, eu tenho que fazer um parênteses aqui, né? Quando a gente fala da arte sacra, não tem como a gente não avaliar o todo. Esse ano eu recebi algumas pessoas que vieram para Sinop e eu fiquei encarregada de apresentar Sinop para elas. E, com certeza, o roteiro da arte sacra estava no meio da agenda. Então, eu andei pelas igrejas. E aí, a gente não está falando só de vitral, a gente não está falando só de mosaicos, a gente não está falando nem só de painel de pintura. A gente está falando de relíquias que estão nas igrejas. O que é a relíquia, gente? Para quem não sabe, é um pedacinho do santo, da roupa do santo, é um pedacinho, é um tijolinho da igreja. Então, hoje a gente tem na catedral uma relíquia e a gente tem na Santo Antônio uma relíquia.
Nós temos 2 igrejas com relíquias. Então, que vale a pena ir lá e conhecer, saber o que é. E outra coisa que eu acho fantástico, que é o busto de Santo Antônio. Que a gente une ali a tecnologia do nosso amigo Cícero, que fez a reconstituição facial de Santo Antônio com base no osso. Então, através do osso, ele reconstruiu a face de Santo Antônio, e a Mari Bueno que deu vida àquela reconstrução pintando a face. E esse busto está na Igreja Santo Antônio. Então, não é só a arte sacra que está nas paredes. É o contexto do É o todo, todo, né? É O todo. isso mesmo. É o E todo. sem contar também com a via sacra da Igreja Santo Antônio, que fica do lado de fora. Do lado né? de fora, É que é incrível. lindíssimo. E aí agora eu volto a falar de novo, que tem uma palavra que tá vindo na minha cabeça sempre, em turismo, na cultura, que é legado. Legal. Isso é o legado. Hoje a Fran, nossa, tô conhecendo artista. Lá na frente, os teus netos vão falar, nossa, a minha avó tinha foto com o artista, Com o conheceu o artista, conheceu a história, presenciou. Então é uma história viva, né? esse momento que a gente está vivendo hoje na história de Sinop é um momento assim único para nós. Nós vamos ter essa vivência. É isso. Eu fico imaginando todas essas igrejas aqui de Sinop, que são pintadas pela Mari, daqui a Sim. 100 anos, Imagina. 200 anos, essa arte sacra mantida, conservada, preservada dentro dessas igrejas. Preservada é a palavra. E é importante que a gente faça um parênteses. A importância de quem está dentro das igrejas, de todos os padres, os bispos que passam por essas igrejas, porque a gente tem, assim como a gente tem militares que rodam o Brasil inteiro, a gente tem padres que rodam o Brasil inteiro. Então, nem sempre o padre que está aqui é o padre que vai passar a vida toda aqui. Às vezes a gente tem um padre que vem de uma cidade, passa um período e vai embora. A importância desses padres que estão lá dentro de ajudarem a preservar essa imagem, essa cultura, esse trabalho, porque é um trabalho ali que foi dedicado. Isso mesmo. E teve um valor Com econômico. certeza. Eu Sim. falo até pela cidade que eu venho, Dani, porque lá é o Santuário do Senhor Bom Jesus. É um santuário com mais de 150 anos, onde toda a pintura mural, todo o afresco, ele é preservado. Lógico que durante todos esses anos, alguns anos, precisou passar por uma revitalização, aonde o padre, com muito carinho, preservou Olha todas as imagens da igreja. E é importante. Muito importante. Teve um período que teve um princípio de incêndio, também foi Nossa. preciso fazer um restauro. Então, foi muito carinho. Então, E a palavra... sociedade toda se envolve, né? Aham. Sim, isso que eu ia falar agora. Porque isso é o pertencimento Sim. do legado. E, né? e sabe, isso. Fran, a gente, como União das Entidades, uma das instituições que está dentro da Unesim é a Mitra Diocesana. E a gente tem uma conexão muito boa com o bispo e com a Igreja Católica, da mesma forma que a gente tem com a Ordem dos Ministros Evangélicos. Então, não está difícil a gente ter esse entendimento da importância da preservação e da valorização da cultura. Até porque, Dani, a pessoa que não conhece a sua história, ela não sabe para onde vai. Exato. E se a gente pega como exemplo as igrejas europeias, né, que são as mais antigas, aí, igrejas com 400, 500 anos, eu fico imaginando quantas pessoas, quantos padres, quantos bispos, quantos, né, Sim. passaram por ali, conseguiram manter e acrescentar, né, dentro desses espaços. Então, isso é muito bacana. Agora- Até essa questão, Daniela, falando da cultura, da história, né? A gente trouxe aqui para o Norte Show, né? O espetáculo Raízes do Nortão. Sim, maravilhoso. Que através da dança a gente veio para contar a história de Sinop, desde a época que era só Amazônia, que vieram ali o Marco da Amazônia Legal abrindo para construir uma cidade focada no trabalho, foram abrindo estradas, e a gente trouxe as Raízes do Nortão. E o slogan é nossa cultura, nossa história. Porque Isso se a é gente não fantástico. tem uma cultura impregnada e desenvolvida, que é falar assim, essa é a nossa cultura, a gente não cria uma história. E a cultura, ela envolve tudo, toda a parte turística, toda a parte da arte sacra,
tudo, o agronegócio. E se a gente não tem isso bem definido, a gente não vai ter uma história, a gente não vai ter um legado. A gente vai estar vivendo um dia após o outro e pronto. Agora, Claudiano, deixa eu falar uma coisa. Mais importante, e isso é muito... precisa ser dito com muita clareza. Mais importante do que conectar os turistas com esses roteiros é conectar os sinopenses, os moradores daqui com todos esses roteiros, porque nós moramos aqui, nós estamos aqui no dia a dia, e às vezes a gente está lá em casa e fala assim, cara, o que eu vou fazer hoje? Eu só vou ver série, filme. Não, cara, tem um monte de coisa para fazer. Tem muita Vamos explorar Sinop, tem muita coisa. Vamos explorar Sinop. E isso que eu acho que é muito importante, que os núcleos e a Associação dos Hotéis vão conseguir fazer essa conexão para poder dar de presente para o sinopense. Isso mesmo. Essa primeira fase, ela tem mostrado muito isso, né? Quais são os empreendimentos que já foram mapeados pela Prefeitura e pelo Sebrae? O que tem dentro de cada espaço desse? E, gente, é muita coisa legal. Eu fiquei encantada, Dani, porque eu nunca tinha experimentado o pirarucu. Ainda mais um pirarucu defumado. Gente, eu fiquei encantada. É saborosíssimo. E aí cai na história da gastronomia cultural, né? Aonde mais, em que lugar você vai encontrar e saborear um pirarucu defumado? Que, assim, muita gente não conhece. Não tem isso. ideia, nunca experimentou. É isso mesmo. Né? E precisa. A gente precisa conhecer. Porque, gente, eu tava vendo, como eu falei, eu recebi algumas pessoas. E aí você vira e fala assim, gente, onde que eu vou levar essas pessoas? É isso mesmo. E aí você descobre que você tem muitas opções em Sinop, mas que nem todo mundo tá ligado de que aquilo é uma opção turística. É isso mesmo. E você sabe que é interessante? Na Sexta-feira Santa, eu tive o privilégio de conhecer um almoço no Recanto da Lagoa, aonde foi feita uma lasanha de pirarucu defumado. Nossa. Então, ano passado aqui eles estavam fazendo a tal da lasanha do pirarucu, eu experimentei. Aqui na Norte Show estava tendo. Não sei se você se recorda, Claudiano. Lá no estande da Empaer estava tendo a lasanha de pirarucu. Leandro lembra, né? Maravilhosa. Maravilhoso. Maravilhoso. E hoje eu fiquei me perguntando onde a gente encontra esse pirarucu defumado. Isso já entra no turismo a gastronomia de Sinop. Um prato que pode até entrar ali já no roteiro. Qual é o prato típico em Sinop? Que eu sou de fora. Eu viajo para outras cidades e quando perguntam, você é da onde? Eu falo, Sinop. As pessoas falam o que tem lá e falam, nossa, eu ouço muito sobre o agro que está crescendo. E aí a gente está indo rompendo as barreiras. A gente tem mais do que isso também. A gente tem um prato, a gente tem a rota, a gente tem a cultura, a dança. Então a gente está criando isso. Não é um trabalho fácil, né? Falando nisso, Claudiano, explica para nós um pouquinho, de forma rápida, porque a gente já está finalizando aqui, infelizmente. Mas, assim, o que o Núcleo de Turismo da SES e a Comissão de Turismo da Unesim, quais têm sido as ações que esses núcleos têm desenvolvido para fortalecer o turismo? Olha, dentro delas é unir as empresas que a gente está montando, como a Fran disse, operacionalizando ali as rotas de turismo, vendo os pontos onde as pessoas podem ir para conhecer. Vai ter agora o seminário que tem a estrutura que possa receber bem as pessoas de fora, não só as de fora, mas como a Dani falou, aqui de Sinop também, para que as pessoas cheguem no final de semana e elas saibam o que fazer em Sinop, em vez de ficar sentado assistindo série, vai explorar, vai procurar onde tem uma parte de lazer, cachoeira, comer um peixe, um pirarucu ali, uma lasanha, né? Então, a gente está montando essas rotas, unindo empresas que atendam. Um trabalho que está sendo feito junto com a Associação dos Hotéis, junto com a associação. E então, é a união das empresas, senão não é possível. A gente tem a Unesim, a gente tem a Associação Comercial, a Associação dos Hotéis, o Sebrae e a Prefeitura. Todo mundo trabalhando junto. Todo mundo junto para um bem maior. Em prol do fortalecimento do turismo. E é necessário, né? Porque ninguém consegue trabalhar no turismo sozinho, o turismo somos nós. Então, precisa haver essa união sempre. Ô, Fran, você vem com a expertise de já participar de rotas em funcionamento. Na verdade, nós estamos criando esse funcionamento. Não, você vem de um espaço
de São Paulo, existia, onde sim. já existe, Sim. para aonde trazer a sua expertise e Isso, colocar aqui Isso esse mesmo, funcionamento. porque quando a pessoa fala assim para mim, Fran, você é uma agência de viagens. Sim, a Mais Paisagens Turismo é uma agência de viagens, porém o foco dela é o receptivo. Assim como no Circuito das Águas é o receptivo, aqui em Sinop também. E aí, quando a gente fala disso, a gente está falando do que exatamente? De receber. De ensinar o dono do recanto de como ele tem que ter estruturado o negócio dele, o tipo de banheiro que ele tem que ter, o tipo de caminho que a pessoa tem que fazer. Isso faz parte do nosso trabalho, né? A rota, antes dela estar sendo vendida e vivenciada, ela precisa estar estruturada. Então, a Associação dos Hotéis, ela buscou espaços, né, atrativos turísticos que já tivesse essa estrutura prévia que possa atender ao turismo de uma forma bastante agradável e segura. Para quando você virar e falar assim, o que eu vou fazer hoje? Dá uma ligadinha para a Associação dos Hotéis, para a Associação Comercial, que a gente vai ter as dicas. Isso mesmo. Logo isso já vai estar tudo certinho, as pessoas vão poder acessar isso de maneira mais digital, mais fácil. Então, dentro do próprio Eu vi que da está associação, rolando um mapa também, que estão fazendo, bem bacana. Então vai ser bem prático. Então a pessoa vai chegar em Sinop, ela não vai ficar perdida. Ela vai ter um mapa e ela vai poder escolher o que fazer. O que ela quer fazer. mesmo. E nós entramos com a parte da cultura da dança para... Querem assistir uma apresentação de dança, de teatro, de circo? Claudiano. A gente tem ali para oferecer. Lembrando que a gente tem aqui o turismo ambiental, que a gente tem aí observação de pássaros, a gente tem o passeio nos parques, a gente tem observação de primatas, a gente tem macacos aqui que são raros, que foram descobertos aqui na nossa região. Então, assim, a gente tem muita riqueza aqui que tem que ser explorada. Isso, acrescentando aí, Dani, turismo rural, turismo de religiosidade, turismo gastronômico. A gente não pode esquecer dos restaurantes aí que traz essa culinária muito forte aqui da região. E só lembrando mais uma coisa, Dan, dia 29 e 30 acontece o seminário, o terceiro seminário de turismo. Era isso que eu ia falar, a gente vai finalizar aqui o nosso papo. Terceiro Seminário Regional de Turismo, 29 e 30 de abril, começando às 7h30 da manhã, lá no auditório do Curupi Aquapark. E esse vai ser diferente. Como que vocês vão conseguir segurar o povo dentro de um auditório com aquele parque aquático? Vai ser uma façanha. Eu vou de biquíni, já vou desafio. O traje a rigor vai ser traje de piscina. Biquíni. E ainda com aquele tereré, pelo amor de Deus. Mas é muito importante que as pessoas estejam conectadas nesse seminário de turismo, principalmente os empresários, os turismólogos. Nós temos faculdades que têm o curso de turismo. Então é importante que esses estudantes, esses professores, essas empresas que estão dentro... E, gente, eu vou falar uma coisa. Quando a gente fala de turismo, às vezes você pode virar e falar assim, eu não tenho nada a ver com isso. Você tem uma sorveteria? Você tem a ver com isso. Tem a ver. Você tem uma peixe boliche? Você tem a ver com isso. Você tem uma livraria? Você tem a ver com isso. Você tem uma loja de roupa? Você tem a ver com isso. Porque o turista, ele vai comprar roupa em algum momento. Ele vai no salão de beleza. Ele vai... Então não é só aquela coisa assim, o turismo só mexe com a gastronomia. Não. É só hotel. Não, gente. É a cidade toda. É isso mesmo. Me dando rapidamente aqui, porque eu passei por uma experiência muito interessante. Um cliente passou 5 dias fazendo passeios comigo lá na região do Circuito das Águas Paulista. Na sexta-feira, às 10 horas da noite, ele me liga e fala, pelo amor de Deus, me socorre, porque amanhã é aniversário da minha esposa e eu quero fazer uma surpresa para ela. Aí a joalheria, olha a joalheria. É isso, gente, nós precisamos ter contato com todos. É sobre isso. Então, assim, vocês estão todos convidados a esse seminário, que é realizado pela Prefeitura de Sinop, pelo SEBRAE, tem o apoio aí da União das Entidades, da Associação Comercial, da Associação dos Hotéis. Então, assim, as entidades estão conectadas com o tema do turismo já desde 2021, até antes. E a gente vem trabalhando isso em várias frentes, sempre junto com o SEBRAE, junto com a Prefeitura. Então, é importante a gente destacar. Vamos destacar o telefone de contato 999954297. 66, tá? 999954297.
as inscrições para o seminário, terceiro seminário regional de turismo. Dani, eu acho só para fechar minha fala aqui, a gente falando que o turismo é um todo, né? Então as pessoas, principalmente os cidadãos aqui de Sinop, tem que colocar isso na cabeça. A gente tem que fomentar o comércio, a gente tem que movimentar. Tem uma apresentação cultural, leve a família para prestigiar. Tem um evento shopping lança... Sinop shopping tá Sinop toda hora fazendo ações. Nós estamos com um gratuitas. evento agora em comemoração Dia Internacional da Dança dentro do shopping, Vamos porque lá. a gente quer movimentar. Prestigiar a Escola Palco. Vamos olhar tudo que o pessoal está fazendo. Bater palma, gente, não custa nada. Não. E a gente emana energia para todo mundo. E movimenta, porque é o tio da pipoca que vai vender, Sim. é uma loja de roupa. Então isso fomenta. Turismo, ele é muito grande, ele envolve tudo. Então eu gosto de brincar, eu falo, turismo é pop. É, pô. É pop e é dinheiro, gente. Claudiano, Fran, muito obrigada pelo esse bate-papo delicioso. Obrigada, Imagina, Dani. Obrigado pelo convite. E o núcleo está à disposição, como sempre. Fran, Estamos aqui, né? Obrigada, Dani. Foi um prazer estar aqui falando um pouquinho do trabalho que eu venho, né, para executar aqui e vamos tocar isso para frente. vamos fazer esse turismo rodar, gente. Vamos lá. Pessoal que esteve com a gente até agora, muito obrigada. Espero vocês na próxima edição.